Antes de fazer uma análise, né, os amigos certamente vão perguntar o que você viu desse jogo. Eu queria que você comentasse sobre o Rossi. Hoje, no seu plano de jogo, ele foi muito importante nessa saída de bola ali na intermediária, muito participativo. E, mais uma vez, fez uma defesaça, salvando o Flamengo ali no primeiro tempo. Não, o Rossi está num grande momento, é importantíssimo para nós. E para mim, um goleiro tem que ser bom debaixo do gol com a mão, e ele é. E depois, se puder, né, nos dá essa facilidade na saída, na qual ele consegue nos ajudar muito. E muito inteligente também, posicionando os jogadores para dar mais tempo e espaço para eles. Então, está num grande momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A impressão que ficou para a gente é que o empate acabou sendo um resultado justo. As duas equipes apresentaram problemas. Foi um jogo abaixo, tecnicamente, com muitos erros. E o Flamengo, com os desfalques, inevitável dizer que teve dificuldade ali na criação. O Flamengo sentiu a falta de um meia mais criativo hoje com a ausência do Arrascaeta, assim na minha visão. Eu queria que você fizesse essa análise, o que faltou para o Flamengo, porque o time teve a posse, o time teve ali a pressão no início, principalmente, mas errando novamente nesse último terço. Assim. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer. Vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Saiu que o Pedro ia jogar. Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos... Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando, e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então que ele durma, que é essa pessoa que vaza. Muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho.
Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que está para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até ao final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Felipe, aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. A gente está vendo um Flamengo com muita intensidade no primeiro tempo. Começa o jogo acelerado a 220, pressionando, com posse de bola, chegando à área do adversário, mas não consegue transformar toda essa superioridade, principalmente no primeiro tempo, em gols. E no segundo tempo tem uma queda de intensidade, de rendimento, enfim. O que está faltando para o Flamengo converter os gols ainda na primeira etapa, quando ele começa realmente ali a 220 ali? E o próximo confronto é contra o Palmeiras, né? Um confronto direto. Próximo confronto na Copa. A Copa do Brasil, no meio do belo brasileiro, é o Palmeiras, né? Muito simples, colocar a bola para dentro. É o que falta. Chega ali na área e tem vezes que a gente que estamos mais inspirados, outras não. Os jogadores determinantes são os que fazem a diferença, que chegam ali e tem que resolver. O treinador, eu dou todas as soluções, todas as saídas e as progressões para eles poderem chegar até ali e depois eles têm que colocar a bola para dentro. E tem times que defendem com muito mais qualidade, que não nos permite chutar com muito tempo ou com muito espaço, e tem times que a gente consegue entrar com maior facilidade, uns por dentro, outros por fora. A gente faz um estudo, tenta escolher uns jogadores ideais para o que o adversário, para a forma que ele tem de defender, o adversário nos oferece, e aí esses jogadores depois eles têm que resolver. E a única forma é colocar a bola para dentro, não tem outra. Okay. Aqui Felipe, boa noite, Marcos Martinho do canal da QSRN. Felipe, mais um jogo onde o Flamengo sofreu com desfalques, né? Sobretudo no setor de meio campo, sem Eric Pulgar, sem Alan, Gerson, Arrascaeta. E eu quero te perguntar até que ponto você considera que a ausência desses jogadores influenciou negativamente na criação do Flamengo, né? O Flamengo com mais dificuldade de criar no jogo de hoje do que no jogo contra a LDU, e se essas questões também enfatizam, né, cada vez mais a necessidade de abastecer esse plantel nesse setor de meio campo. Muito parecida com a pergunta da tua companheira. Como eu falei, reforçar o plantel, o elenco, a gente vai tentar com certeza nesse mercado. E quando você perde um jogador, claro que você sente um jogador titular, e a gente perdeu muitos, né? Muitos jogadores nesse processo agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os que eu tenho disponível, tento ver com as peças que eu tenho, montar o quebra-cabeça para poder vencer do Botafogo, que também tinha desfalques para esse jogo. Então, esse jogo realmente, fisicamente, foi um jogo muito exigente, porque jogamos quinta-feira, 9h30. O Botafogo tem um time muito qualificado, que foi campeão brasileiro ano passado, foi campeão da Libertadores ano passado, não podemos esquecer da qualidade que tem esse time, está muito bem treinado. E realmente tivemos dificuldade um pouco mais na criação hoje, mas pensar próximo jogo, pensar em evoluir e melhorar.